Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos iniciar uma série aqui no canal sobre grandes homens, grandes mulheres da história da igreja, pessoas que realmente se abandonaram à providência divina, cumprindo o chamado bíblico que diz: sede santos, pois sois santos. E também ninguém verá a Deus sem santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas quando a gente às vezes lê a vida dos santos, parece tão difícil, né? Parece que esses homens e mulheres fizeram coisas tão extraordinárias que a gente nunca vai conseguir. Não é assim. Os santos nos apontam para Deus. Eles são carne e sangue como nós, e se eles conseguiram, nós também conseguiremos. Dentro do nosso estado de vida e na medida em que nos abandonamos à providência divina e à vontade de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu te chamo para refletir sobre a vida de um dos homens que mais fez isso na história. Ele se configurou tanto a Cristo que foi chamado de um outro Cristo. E se para você isso pode soar um pouco blasfêmia, saiba que não é. O próprio apóstolo Paulo dizia: eu trago em mim as marcas do corpo de Cristo, eu trago em mim as marcas da paixão de Cristo. E esse homem também trouxe as marcas da paixão de Cristo. Ele trouxe as chagas de Jesus. O próprio apóstolo Paulo também diz: completo da minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, à paixão de Cristo. Não é que nada faltasse aos sofrimentos de Cristo, pois esse sofrimento bastou para nos salvar. Uma gota só desse sangue seria o suficiente para nos salvar, conforme algumas reflexões de alguns santos. Porém, o que ele está dizendo é que ele se uniu tanto a Cristo que cada sofrimento dele, ele entende como uma união com o Cristo que sofreu e carregou sua cruz e que diz para cada um de nós: aquele que me ama, aquele que crê em mim, tome sua cruz e me segue. Então, Paulo diz que a gente deve apontar para o alvo, olhar para o alvo e não desistir, não se deixar levar, se deixar seduzir por coisas que nos tiram o foco. Ele fala para a gente agir como um atleta. E teve um homem que foi um grande atleta de Cristo, gente. Eu estou falando de quem? Vocês sabem? Olha, teve as chagas de Jesus, a água. O título do vídeo tem um spoiler, então fica fácil. Mas sim, é dele que eu estou falando, o pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis. Bom, e continuando aqui nossa reflexão sobre São Francisco de Assis e sobre a sua fidelidade, que nós também podemos ser fiéis em cada ato do nosso dia, dentro do nosso estado de vida. Lembre-se disso, hein? Não é para ficar desanimado. Vamos refletir sobre esse homem com base nesse livro aqui, que é a primeira biografia escrita sobre São Francisco de Assis. E essa biografia, ela tem uma relevância enorme, porque ela foi escrita por um seguidor de Francisco, que é o Tomás de Celano, é alguém que conheceu Francisco face a face. Então, tem grande, né, relevância essa biografia. E o Tomás de Celano, ele escreveu essa biografia com base em algumas demandas, tá? Olha só, antes de eu falar quais são essas demandas, eu vou só apresentar brevemente o Tomás Celano, que não é o foco desse vídeo, mas para você saber quem é esse biógrafo. Ele foi um frade franciscano do século XIII, entrou cedo na ordem, conviveu com irmãos que tinham conhecido Francisco pessoalmente e conheceu Francisco, embora não fosse aquele discípulo que andava totalmente perto do Francisco ali, assim, aqueles mais chegados, do núcleo assim mais próximo. Mas ele viu Francisco, ele viu a obra de Francisco, ele conheceu Francisco, ele ouviu diretamente da boca de Francisco e sobre pessoas que conheceram Francisco. Depois da canonização de Francisco, o Papa Gregório IX pediu que Celano escrevesse a primeira biografia oficial do santo. Então surgiu o que hoje conhecemos como o livro 1. Você pegar esse livro, você vai ver que ele vai ser dividido entre livro 1 e livro 2, que é isso que está marcadinho aqui. E por que eu só marquei o livro 2, que é o que eu vou refletir com você? Porque basicamente são as mesmas coisas, é a mesma vida, só que contada com foco em público-alvo diferente, tá? Então, e objetivos diferentes. Então, o livro 1, que é a primeira vida de São Francisco, foi escrito a pedido do Papa, que estava, né, preparando a canonização do Francisco. Alguns anos depois, os próprios frades pediram a Celano um novo texto. Eles queriam, nesse objetivo desse novo texto, que é o livro 2,
preservar as memórias, as virtudes e os exemplos espirituais de Francisco, que não tinha aparecido com tanta riqueza no primeiro relato. Então, o segundo relato ele tem mais riqueza de detalhes, e aí a gente fica com o livro 2. Então, o livro 2 os dois livros, né, eles são escritos para exatamente finalidades semelhantes, que é falar sobre Francisco de Assis, mas o livro 1 tem um caráter mais histórico, narrativo, porque visava a beatificação, né? E o livro 2 é mais espiritual, é mais detalhado e reúne episódios que mostram virtudes, modo de ver o Evangelho e a santidade concreta de São Francisco de Assis. Esse vídeo é extremamente relevante no ano, né, em que se promulga o jubileu, né, por conta dos 800 anos em que Francisco ascendeu ao céu e se reuniu a Deus, reuniu sua alma a Deus. E a gente sabe, você pode pesquisar aí mais detalhes no Google, que esse ano existem indulgências plenárias concedidas pela Igreja, né, ligadas à visitação de igrejas dedicadas a Francisco, né, mosteiros, enfim, conventos, e claro, associado àquilo que a Igreja pede, né, oração às intenções do Papa, confissão sacramental, arrependimento e desprendimento de qualquer pecado, mesmo os veniais, comunhão eucarística e por aí vai. Então leia mais sobre isso e aproveite, porque é o momento de você pedir a Deus, né, nas autoridades da chave da Igreja, por uma alma do purgatório, né, ou por você mesmo, pelas suas penas, perdão das suas penas temporais. Então, cada obra indulgenciada dessa pede por uma alma do purgatório. E a gente sabe que as almas do purgatório, elas dependem muito da nossa oração. E quando a gente ora por uma alma do purgatório que não está lá, Deus devolve essa oração pra gente, ou aplica uma outra alma. Às vezes eu não sei se essa alma está no inferno, né? Eu não tenho certeza, eu amava tanto, eu acho que pode estar no purgatório. Bom, se não estiver, se já estiver no céu ou não estiver no purgatório, né, infelizmente estiver no inferno, Deus vai aplicar outra alma que necessite, em sua infinita misericórdia. Então, sem mais demoras, Francisco de Assis, ele nasceu na Itália, ele era filho de um comerciante rico. Esse comerciante era comerciante de tecidos, comprava muita coisa na França, então botou o nome dele de Francisco, que é uma alusão a francês, né, a França. Ele sonhava com fama e glória na juventude, ele queria ser um cavaleiro, e ele teve uma profunda conversão. Então, resumidamente, antes da gente dar os detalhes, alguns momentos marcantes da vida de São Francisco de Assis, né? A crise espiritual e a conversão dele, quando começa a buscar a vontade de Deus, né? Após um problema na batalha em que ele tinha ido. O encontro com o leproso, que transforma o seu coração, e nós vamos ver que esse leproso desapareceu, tá? Esse leproso, num campo aberto, depois de ser acolhido por Francisco, beijado por Francisco, que tinha muito nojo de leprosos, e ele venceu isso, por amor a Jesus, esse leproso desaparece. Quem será que era esse leproso? Né? Se não uma teofania, né? uma encarnação do próprio Cristo ali, uma manifestação do próprio Jesus ali. A oração diante do crucifixo de São Damião, quando Jesus diz para ele reconstruir a sua igreja, e que ele a princípio entende que é para reconstruir tijolo por tijolo, né, de forma como um pedreiro, e depois ele entende que Jesus está falando da igreja enquanto instituição, da purificação da igreja. A renúncia pública aos bens dos pais, escolhendo viver na pobreza, e assim ele mostra para a igreja qual que era o caminho espiritual dela, né? Não é um caminho da riqueza, do luxo, lembrando que nessa época a igreja tinha acumulado grandes posses, né, de doações de terras pelos fiéis, grande poder político, e muitos lobos em pele de cordeiro entravam para a vida na igreja, para a vida religiosa, simplesmente para se apossarem desse poder e desse bem. E Francisco ensina o caminho do desprendimento, da dependência de Deus, da humildade e da pobreza, que é o caminho do próprio Cristo, que abriu mão de toda a sua glória e se encarnou, se fez homem como nós, se fez um bebê, se fez um homem de dores, de trabalhos, e depois crucificado, humilhado, ultrajado pelos homens. A aprovação da ordem franciscana pela igreja, também citado no livro, a pregação simples e ardente do evangelho por parte de Francisco, dos franciscanos em várias cidades. Então era uma pregação muito simples e ao mesmo tempo muito impactante. Francisco não era aquele homem de ficar fazendo grandes estudos, né, teológicos, mas Santo Antônio foi, e foi um grande franciscano. Franciscano era Santo Antônio era esse braço muito teológico da igreja, tá?
Bom, seguindo, estou aqui com a minha lente de contato que eu tirei para conseguir ler melhor para vocês, porque eu leio melhor de óculos, né? Nós vamos falar aqui, então, agora do livro, sem esquecer também nesse breve resumo, que nós vamos ver em mais detalhes, do recebimento dos estigmas, que eu já citei, né? E da morte em 1226, que eu também já citei, né? Assim como sua canonização. Então eu vou ler pequenos fragmentos dessa obra de Tomás de Celano, do livro 2, feito, né, com mais detalhes espirituais sobre a espiritualidade franciscana, porque mais que uma biografia é o testemunho de santidade de um homem que decidiu levar o evangelho ao pé da letra e viver radicalmente o convite de Jesus à santidade. E dentro do seu estado de vida é isso que nos chama. Ah, mas Carla, eu não posso largar todos os meus bens, eu tenho filho para sustentar. Claro que não, nem eu, porque senão estaremos pecando contra os nossos filhos. Mas podemos ser caridosos e nos abandonarmos à vontade de Deus e sermos santos dentro das nossas obrigações diárias de trabalho e de matrimônio e de mãe, de pai, de filho, né, de celibato, ainda que não numa vida religiosa ou de religioso, tá bem? Então, sem mais delongas, primeiro livro, vamos começar falando da conversão de Francisco. Então, diz assim, como houvesse não pequena desgraça por motivo de guerra entre os cidadãos perusinos e assisenses. Gente, assisenses é Francisco de Assis, né? Francisco é capturado com muitos outros e sofre as misérias do cárcere. Estou na página 132, ali onde começa, onde a gente começa a nossa reflexão. Então, olha só, Francisco, ele está no meio de um conflito entre a sua cidade e outra cidade, e ele exulta no Senhor. Ele exulta no Senhor. Ele é preso, tá? E libertado da prisão, onde exultou o Senhor, ele, depois de pouco tempo, torna-se mais benigno com os necessitados, diz o texto. Decide que daí por diante não desviará seu rosto de pobre algum. Jesus nos chama a amarmos os pobres. Ele fala que quando nós doamos a um desses pequeninos, a ele o fazemos. Seja visitar num hospital, num presídio, seja visitar na rua e dar um alimento, ou um agasalho, ou um copo d'água. Né? E quem dá um copo d'água a um deles enviado, né, faz como um profeta e não deixará de receber esse galardão de profeta. Então, ele decidiu que ele não ia mais desviar os olhares de pobre algum. E num certo dia ele encontrou um cavaleiro pobre, quase nu, a quem deu com grande generosidade, movido por compaixão e por amor a Cristo, as próprias vestes cuidadosamente. Sabe aquela pessoa que tira a roupa do corpo para dar para o outro? Esse é Francisco de Assis. Logo lhe é mostrado em visão, logo depois disso, um belo palácio em que vê vários aparatos bélicos e uma noiva belíssima. No sonho, Francisco é chamado pelo nome e seduzido pela promessa de todas essas coisas. E assim ele tenta ir à Apúlia para conquistar a cavalaria. E tendo preparado ricamente as coisas necessárias, apressa-se em conseguir os degraus de honra da cavalaria. O espírito carnal sugeria-lhe uma interpretação carnal da visão. Veja, não foi a visão de São Damião da Cruz lá, da igreja de São Damião, a primeira dele. Primeiro ele vê um palácio, aparatos de arma, né, bélicos, e uma noiva belíssima, e ele entende ao pé da letra. De fato, enquanto dormia numa noite, alguém lhe fala pela segunda vez por meio de uma visão e pergunta para onde pretendia dirigir-se. Ao narrar-lhe seu propósito e dizer-lhe que partia para a Apúlia para tornar-se cavaleiro, foi interrogado solicitamente por ele. Olha só a segunda visão, hein? Aspas. Quem poderia ser-te mais útil, o servo ou o Senhor? Francisco disse, o Senhor. E ele disse, então, por que buscas o servo em lugar do Senhor? E Francisco perguntou, Senhor, que quereis que eu faça? E o Senhor disse-lhe, volta para a terra do teu nascimento, porque o cumprimento espiritual da tua visão acontecerá por meio de mim. Ele volta sem demora, Francisco era muito obediente, hein? Ele volta, e tornando-se já modelo de obediência e renunciando à própria vontade, tá? Ele retorna e Francisco troca as armas carnais pelas espirituais. Começa a transformar-se em homem perfeito. Então teve duas visões e ele começa já a transição dele. Vamos lá, o grupo de jovens da cidade de Assis, que o tinha antigamente como líder da vaidade, né? Ele pagava as contas nas tabernas, ele
era muito mão aberta para os amigos dele, mas amigos fanfarrões, né? Eles convidavam o Francisco para almoços sociais, para gracejos, né, para lascívia, e Francisco pagava a despesa de todo mundo. Mas pouco a pouco, percebendo isso, que não é o intuito de Deus, Francisco vai se distanciando deles. Então olha a paciência de Deus. As coisas acontecem ali, um engano de Francisco da interpretação da visão, Deus fala de novo, Francisco continua um pouquinho naquela vida, mas muito generoso com os pobres, e aos poucos vai se afastando. Mas ele já amava os pobres de maneira especial. E ele se despia frequentemente para vestir os pobres, tirava a roupa do corpo. Perdão? Ai, perdão. Olha só, Francisco come com os pobres, né? Ele está na presença dos pobres, ele banqueteia não mais com esses amigos, porém com os pobres. Então, a paciência de Deus com você, comigo, que está buscando uma vida de santidade, pense nessa misericórdia, nessa paciência e não desanime. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Essa. Bom, ele fornecia também aos sacerdotes pobres ornamentos eclesiásticos e foi cheio de reverência desde o início para com os ministros de Deus. Então ele respeitava os sacerdotes. No hábito secular, tem o espírito religioso. Ele ainda não era um religioso, mas já tinha esse espírito. E buscava lugares solitários, em preferência aos lugares públicos, tá? Muito frequentemente ali ele era visitado pelo Espírito Santo. Então ele era um homem já de oração e de buscar a solitude, não para estar pensando em nada, mas para pensar nas coisas de Deus e orar. O demônio tenta perturbá-lo em tais orações, diz na página 136. Disse-lhe Deus em espírito: Francisco, se queres conhecer-me, troca já as coisas carnais e amadas com vaidade pelas espirituais, e tomando as amargas como doces, despreza-te a ti mesmo, pois as coisas que te digo terão sabor na ordem inversa. Ou seja, as coisas muito doces para ele antes tornarão-se amargas. As coisas amargas, como a pobreza, né, a dor, vão se tornar em doces. É isso que Jesus promete para ele. E aí, Francisco tinha uma aversão natural por leprosos, que eu citei lá no início, que isso é um fato muito extremo e importante da vida dele. E o que aconteceu? Ele encontrou um leproso quando cavalgava perto da cidade dele. E, embora lhe causasse não pouco incômodo e horror, diz o texto, para não quebrar como transgressor o juramento feito, né, que ele se propôs a obedecer às ordens divinas, depois de Jesus lhe dizer isso, né, que as coisas amargas se tornariam doces. Então, lembrando desse juramento, dessa disposição de espírito, ele salta do cavalo e corre para beijar o leproso. Gente, quem faria, né, isso nesse tempo? Os leprosos eram completamente desprezados, completamente, era uma vida de muito sofrimento. A gente vê muito isso no Novo Testamento, no Antigo também. E a gente vê Jesus se aproximando dos leprosos. E diziam que as pessoas ficavam impuras a se aproximar deles, mas Jesus não se deixava levar por isso, e nem Francisco fez isso. Então ele colocou dinheiro, né, com um beijo. Deu dinheiro com um beijo. E montando no cavalo e voltando-se para cá e para lá, não viu mais aquele leproso, ainda que o campo fosse aberto em todas as direções, sem interposição de qualquer obstáculo. Não tinha como uma pessoa se esconder. Repleto a partir daí de admiração e alegria, depois de poucos dias, trata de fazer obra semelhante. Dirige-se às habitações dos leprosos e, depois de ter dado dinheiro a cada leproso, beija a mão e o rosto deles. Assim, toma coisas amargas como doces. Que lindo, né? Já transformado perfeitamente no coração, né, ele iria se transformar também no corpo. Diz na página 137. Ainda perto da igreja de São Damião, que estava quase em ruínas e abandonada por todos, conduzindo o espírito ao entrar nela para rezar, prosternando-se, suplicante e devoto diante do crucificado, ele se sente indiferente de quando ele entrou. A imagem de Cristo imediatamente, movendo os lábios da pintura, ele viu isso, gente, tá? Movendo os lábios da pintura, fala a ele, enquanto ele estava comovido, chamando pelo nome: Francisco, vai e restaura minha casa. Como vês, está toda destruída. Francisco fica a tremer, não pouco estupefato, e torna-se como que fora de si com essas palavras. Prepara-se para obedecer, entrega-se totalmente ao mandato.
E porque ele próprio não pôde exprimir a inefável mudança que sentiu em si mesmo, convém que nos calemos. Desde então, gravava-se na sua santa alma a compaixão do crucificado. Olha que lindas palavras do Tomás Celano. Né? Jesus fala com ele numa visão, e em que ele vê a imagem do crucifixo falando, né? A cruz de São Damião é uma cruz com uma pintura, né? Você pode vê-la aí, eu tenho um pequeno chaveirinho da cruz de São Damião aqui em casa. Então, Francisco ele começa a ser transformado cada vez mais. Ele começa a chorar em alta voz quando se fala da paixão de Cristo, quando se fala das chagas de Cristo, né? E aí ele pega e dá dinheiro a um sacerdote para comprar lâmpada, óleo, demais coisas que a igreja precisava, aquela igreja em ruínas. E ele começa sem cessar a trabalhar para restaurar aquela igreja de São Damião. A gente vai ver que ele não entendeu bem essa visão, porque a visão falava de algo espiritual e não de algo carnal, como muros de um templo, como eu falei no início do vídeo. Mas calma, enquanto ele estava entendendo que a visão era para restaurar a igreja, ele foi obediente ao entendimento que ele teve. E ele começou e aí é aquilo do recém-convertido, né? Que no afã de fazer o bem, às vezes acaba cometendo erros e até pecados, né? Ele começou a pegar dinheiro do pai dele, porque ele trabalhava para o pai, para dar ao sacerdote para restaurar a igreja. Mas o sacerdote, que era um homem muito honesto, guardou aquele dinheiro, não gastou. Francisco insistindo, toma, compra as coisas, e o sacerdote guardou. E aí o que acontece? O pai dele descobre, né? O pai dele descobre. Então o pai dele chama o bispo da cidade, que na época também os bispos tinham um grande poder, até junto com o poder secular ali. E ele deserda Francisco. O pai dele deserda Francisco publicamente. E aí Francisco fala o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, não Pai Pedro Bernardoni, a quem devolvo, eis aqui, não somente o dinheiro, mas entrego também todas as vestes. Portanto, dirigir-me-ei nu para o Senhor. Olha só, esse homem, ele sendo deserdado pelo pai, ao invés de fazer um chilique, ele fala: tudo bem, pai, então agora, já que você não quer mais ser o meu pai, você me deserda, você diz que eu não sou mais o seu filho, o irmão dele também o perseguiu, tá? Você toma até as minhas vestes, porque eu não vou levar nada da casa do Senhor. Então agora eu tenho por único pai a Deus, o Pai dos céus, tá? E aí quando ele se despe, né, ele se despiu publicamente, percebeu-se que ele trazia um cilício sobre as vestes. Ou seja, ele já fazia penitência ali de modo silencioso, sem alarde, sem ninguém ver. E como eu disse, o irmão também continua o difamando, o perseguindo, né? E ele segue uma vida, o quê? De mendicância, né? Para restaurar a casa de Deus com o dinheiro adquirido, para poder comer e sobreviver enquanto ele fazia a obra de Deus. Ele mendigava óleo para as lamparinas da igreja, né? Naquela época não tinha luz elétrica, né, gente? Então você botava um pouquinho de azeite numa vasilhinha assim de barro assim horizontal, que era a lamparina, né? Ou em outros tipos de lamparina que foram evoluindo a partir dessa que a gente vê na arqueologia lá desde o Novo Testamento, aquelas lâmpadas dos olhos, mas era com azeite. Então ele começa a pedir para as pessoas isso, para a obra de restauração da igreja. Ele profetiza, falando em francês, ele profetizava muito falando em francês, tá? Que naquele mesmo lugar haveria um mosteiro de virgens santas. A gente sabe que depois, né, Santa Clara segue ali a ordem franciscana, assim, das mulheres, né? Olha só que legal. Um certo Bernardo, da cidade de Assis, que depois foi filho da perfeição, ao decidir desprezar perfeitamente o mundo, a exemplo de São Francisco, né, um homem de Deus, pediu o conselho dele. E disse o santo: se quiseres provar as palavras em fatos, entremos amanhã bem cedo na igreja e, tomando o códice do Evangelho, ou seja, a Bíblia, né? Peraí, me perdi.
Tomando o códice do Evangelho, peçamos o conselho a Cristo. E assim, quando amanheceu, entraram na igreja e, tendo feito antes a oração com devoção, abrem o livro do Evangelho, dispondo-se a fazer o conselho que ocorrer primeiro. Abrem o livro e Cristo manifesta nele o seu conselho. Olha o que estava escrito. Quando eles abriram o livro, Bernardo e ele. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Mateus 19, 21. Repetem pela segunda vez, ficaram com medo, vamos ver se não foi, né? Carta marcada. Ocorre. Nada leveis pelo caminho. Lucas 9, 3. Acrescentam uma terceira vez, abriram de novo a Bíblia e encontram: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24, Lucas 9, 23. E sem demora, Bernardo cumpre tudo isso e não transgride um jota sequer deste conselho. Tá bom? No tempo em que se apresentou com os seus diante do Papa Inocêncio para pedir a regra da sua vida, então aqui já vai pular o livro, né? Assim vieram outros seguidores, todos eles despojados dos bens, tá? Para seguir Francisco, você tinha que doar os seus bens aos pobres. Então não era só, a minha família é rica, eu vou embora e vou ser pobre. Você pega os seus bens, o que você tem, que é seu, né? Não do seu pai, e doa aos pobres. Então, a regra vai crescendo, começam a fluir pessoas de outras partes do mundo, atrás do São Francisco, e aí eles vão ao Papa Inocêncio para pedir uma regra de vida, né? Se submeter à autoridade, porque estava crescendo muito. E o Papa diz assim para discernimento, olha que interessante: filho, reza a Cristo para que por meio de ti nos mostre a sua vontade, e sendo esta conhecida, anuamos mais seguramente aos teus desejos piedosos. Olha só o que acontece. O santo corre com confiança a Cristo, reza com persistência, pede que os companheiros rezem a Deus também, e na oração obtém a resposta, tá? Por meio de parábolas. Francisco diz assim ao Papa, olha só como é que foi aprovada a ordem, hein? Uma mulher pobrezinha, mais formosa, morava num deserto. Um rei a amou por causa da máxima beleza dela. Casou-se feliz com ela e gerou dela filhos belíssimos. Estando esses já adultos, educados com nobreza, a mãe diz-lhes palavras de confronto. A mãe diz assim: não vos envergonheis, queridos, pelo fato de que sois pobres, pois sois todos filhos daquele grande rei. Ide alegres à corte dele e pedi-lhe as coisas que necessitais. Eles, ouvindo isso, se admiram e se alegram, e animados pela promessa da estirpe régia, reconhecendo como futuro herdeiros, consideram toda penúria como riquezas. Apresentam-se com coragem ao rei e não lhe temem o rosto, cuja semelhança eles trazem. O rei, tendo conhecido nele sua semelhança, admirando-se, perguntou de quem eram filhos. Como eles afirmassem que eram filhos daquela mulher pobrezinha que morava no deserto, o rei, abraçando-os, disse: sois meus filhos e herdeiros, não temais, pois, se estranhos se nutrem na minha mesa, é mais justo que eu faça que sejam nutridos aqueles aos quais se destina de direito toda a herança. Por conseguinte, o rei ordena à mulher que envie à sua corte todos os filhos gerados dela para serem alimentados. O santo alegra-se e regozija-se por causa da parábola e imediatamente leva o sagrado oráculo ao Papa. Ou seja, ele vai dizer ao Papa, por meio dessa parábola, que ele recebeu de Deus, o seguinte: olha, nós também somos filhos da igreja, somos os filhos pobres da igreja. E aí, essa mulher era Francisco, pela fecundidade de muitos filhos, né, que também faziam volta de pobreza. O deserto era o mundo, tá? Naquele tempo estéril de ensinamento das virtudes, a igreja passava por uma grande crise, como eu disse no início do vídeo, pessoas, lobos em pele de cordeiro, querendo ser ricos, ser poderosos por meio de um cargo eclesiástico. A beleza e a larga progenie, né, eram o múltiplo número dos irmãos, né? E as virtudes dos franciscanos. O rei era o filho de Deus, né, Jesus, com quem eles, semelhantes pela pobreza, se parecem pelos mesmos traços fisionômicos. Os franciscanos, eles se configuraram muito a Cristo, né? Francisco se configurou. Estes recebem o alimento da mesa do rei, certo? Visto que, contentes com a imitação de Cristo e vivendo de esmola, reconhecem que serão bem-aventurados através dos opróbrios, das cruzes do mundo. O Papa se admira dessa palavra e reconhece que Cristo falou ao homem, porque ele se recorda, olha como é que o Espírito Santo age, uma visão que ele teve poucos dias antes, o Papa Inocêncio, e afirma, por instrução do Espírito Santo, que essa visão também se cumpria neste homem. Olha o que o Papa viu em sonho. Ele viu que a basílica
Lateranense, a Basílica de Latrão, né, Lateranense, que era sede ali do Bispado de Roma, ela já estava próxima da ruína. Um religioso, um homem pequeno e desprezível, tendo colocado debaixo do próprio dorso, sustentava para que a basílica não desabasse. Então ele botou nas costas da basílica esse homem franzino, pequeno, desprezível aos olhos dos homens. E o Papa diz, verdadeiramente, este é aquele por obra e doutrina. Gente, dá vontade de chorar, né? Desculpa. Verdadeiramente, este é aquele que por obra e doutrina sustentará a Igreja de Cristo. Olha que lindo. Por isso, né, aquele senhor, o Papa se inclina facilmente ao pedido de Francisco e, a partir dali, cheio de devoção, sempre amou esse servo de Deus, São Francisco de Assis. Certo? Bom, o primeiro convento franciscano foi qual? Quem sabe aí? Santa Maria da Porciúncula. Santa Maria da Porciúncula, se pronuncia assim. Tá bem? Para iniciar a sua ordem dos frades menores após a aprovação por parte do Papa Inocêncio. Bom, seguindo aqui, nós vamos falar um pouco da espiritualidade franciscana, agora que nós já falamos sobre o estabelecimento da ordem. E se você está assistindo esse vídeo e está sendo edificado, pensa, nós estamos no jubileu, tá? Um jubileu instituído pelo Papa Leão XIV, um jubileu franciscano. E é tão importante a gente saber mais sobre a vida e obra de São Francisco de Assis, saber como esse homem nos direciona para Deus como um farol. Então, se você está gostando, se você acha que isso está edificando sua vida, não perde tempo. Curte, se inscreve no canal e manda para outras pessoas que precisam saber disso, porque o YouTube precisa reconhecer que o nosso conteúdo é relevante. Ele não está distribuindo conteúdo, gente. Me ajudem, ajudem na verdade a obra do Senhor, né? Não a mim, não a mim. Longe de mim, não ganho nada com isso. Então, saber na verdade que São Francisco, continuando aqui, ele tinha um espírito profético nele, o Espírito Santo de Deus falava por meio dele, assim como falou na instituição da ordem. E olha que legal, quando ele conheceu que era falso alguém que se julgava santo. Tinha um irmão lá que parecia exteriormente, como tantos, né, parecem, por um modo de vida de santidade, singular, que dedicava-se à oração durante todo o tempo, observava o silêncio com rigor, costumava confessar-se, mas não com palavras, com acenos. Das palavras da Escritura ele colhia grande entusiasmo, era transportável por admirável doçura, era tido por todos como 3 vezes santo. Só que o Santo Pai, Francisco, chegou ao lugar, viu o irmão santo, e todos o exaltando, né, engrandecendo. E o pai responde, deixai, irmãos, e não me venhais louvar que isso é uma tentação diabólica e um engano fraudulento. Olha só. Tenho certeza e comprovação disso, principalmente porque não quer confessar-se. E por que eu peguei isso? Uma das obras indulgenciadas, né, até para, né, agora desde o plenário do ano franciscano, e sempre quando a igreja dá indulgência, é se confessar. O sacramento da reconciliação, a confissão auricular é importantíssima. Tem cristãos, vertentes do cristianismo, que dizem assim, eu não preciso me confessar verbalmente, basta que eu confesse na mente para Deus, que tudo sabe, Ele conhece meu coração. Não, Deus quer essa humildade. Deus quer, Deus resiste ao soberbo. A soberba precede a ruína, é isso que nos diz a Bíblia. A soberba é o primeiro pecado, é o pecado de Satanás. E é o pecado também de Adão e de Eva, que querem ser como Deus. Então nós não somos como Deus, nós precisamos nos confessar. E o sacerdote, ele age em persona Christi. Quando ele absolve os pecados, ele está cumprindo aquilo que Jesus diz nas Escrituras. Todo aquele a quem vocês retiverem o pecado serão retidos, e a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Jesus ele envia os sacerdotes, envia os apóstolos, seus sucessores, como o Pai o enviou, ele diz. Né? Eu vos envio como o Pai me enviou. Como que o Pai o enviou? O Pai o enviou como sacerdote, o Pai o enviou com autoridade, o Pai o enviou perdoando pecado. Tanto é que os judeus duvidaram de que ele pudesse perdoar pecado, e ele disse ao paralítico, olha, para que todos entendam que o Filho do Homem tem poder de autoridade para perdoar os pecados, eu te digo, toma, pega o teu leito e anda. O que é mais difícil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou toma, pega o teu leito e anda para um paralítico? Então, Jesus ele envia os seus sucessores
como Deus o enviou. E os sucessores dos apóstolos são os bispos que ordenam os presbíteros e também os diáconos que estão ali na hierarquia eclesiástica. Então, esse homem, ele não se confessava. Então, não importa a aparência dele de santidade, se ele ora muito, se ele jejua muito, se ele é bonzinho, se ele é legal, que ele não está cumprindo o mandamento, o sacramento. Olha como a importância dos sacramentos, meus irmãos. Então, o pai diz o seguinte, pai Francisco: seja de um bom estado a confessar-se 2 ou 1 vez por semana. Se ele não fizer isso, sabereis que são verdadeiras as coisas que eu disse. Se ele não se confessar, porque ele é um emissário de Satanás. O vigário toma-o à parte, primeiramente se alegra com ele, familiarmente, finalmente impõe-lhe a confissão. Ó, você tem que se confessar. E o homem, esse pseudo-santo, recusa, colocando o dedo na sua boca, como se ele tivesse um voto de silêncio. E tendo sacudido a cabeça, deu a entender que não se confessaria de maneira alguma. Os irmãos calaram-se, temendo o escândalo do falso santo. Depois de não muitos dias, ele sai espontaneamente da religião, da ordem dos franciscanos, e converte-se ao mundo, volta ao vômito, conforme Provérbios 26:11. Finalmente, dobrando os pecados, ficou privado da penitência e da vida. Então morreu de seus pecados. Entendam, meus filhos, meus irmãos, meus filhos não, perdão, meus irmãos, meus filhos, quem diz é Francisco, a gente não tem que prestar atenção em aparência de virtude. Se a pessoa não quer viver os sacramentos, ela está sendo orgulhosa. Se ela conhece a verdade e não quer, porque ali ele conhecia, tem muitos que estão na ignorância. Nós devemos pregar aos ignorantes, tá bem? Então, isso é um problema espiritual. Bom, ele também fazia previsões e profecias não apenas de particulares, mas também sobre cidades inteiras, tá bom? Os cristãos, no tempo em que o exército dos cristãos sitiava Damieta, ele estava presente com seus companheiros e ele diz o seguinte: ao prepararem-se os cristãos para a batalha, ele se queixou profundamente da guerra e disse a seu companheiro: se em tal dia acontecer o embate, o Senhor me mostrou, os cristãos não se sairão bem. Então, ele não podia ficar calado por motivo de consciência. Então, o que aconteceu? Olha só, o santo sai e dirige-se aos cristãos com admoestações salutares, desaconselha a guerra, anuncia a derrota. A verdade torna-se fábula, eles endureceram o coração e não quiseram ser advertidos. Vai-se, combate-se, guerreia-se e os nossos são acuados pelos inimigos. E durante a batalha, com o espírito preocupado, o santo manda o companheiro levantar-se para olhar. E manda olhar pela 3ª vez, quem nada viu na primeira e na segunda. E eis, toda a cavalaria dos cristãos voltava para a fuga, trazendo o fim da guerra a vergonha, não o triunfo. E por causa dessa grande derrota, o número dos nossos diminuiu tanto que houve 6.000 entre os mortos e prisioneiros. Francisco advertiu. A compaixão para com eles consumia o santo, e não menos o consumia o arrependimento pelo acontecido. E lamentava, enfim, essas coisas. Então, irmãos, a gente às vezes fala assim, mas só tem, alguns pensam, profeta na Bíblia. Profeta para falar das escrituras, acrescentar algo às escrituras, sim. Eu não posso me levantar aqui, olha, eu sou uma profetisa, acrescenta aí mais um livro na Bíblia. Não. Para as verdades bíblicas de fé, sim. Mas existe o espírito de profecia. Na verdade, o livro de Atos ainda está sendo escrito. Ainda está sendo escrito. Essa é uma verdade espiritual de tratados espirituais, de jesuítas, não é minha. O Espírito Santo de Deus, ele ainda está agindo. Nós fazemos parte do livro da vida. Um dia nosso livro será aberto. O que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio? Como que nós permitimos ou recusamos que o Espírito Santo de Deus agisse em nós e por meio de nós? E ele fala por meio dos seus filhos. Seguindo, falando ainda da clareza espiritual do santo, a gente tem aqui um ensino aqui de São Francisco, olha só. Olha o que ele diz aqui. A ninguém deve parecer estranho se o profeta de nosso tempo, como eu disse, profeta, brilhava com tais privilégios de profecias. Na verdade, desprendido das trevas das coisas terrenas, não submisso aos prazeres da carne, o intelecto voava livre.
tá? A alma dele não estava presa aos pecados mais. Ele sim teve uma vida devassa quando era jovem, se arrependeu, se converteu, confessou os pecados, mudou de vida. Então, se teve chance para ele, que era um homem de luxúria, um homem de glutonarias, de bebedices, né? Tem também para nós. Então, o intelecto voava livre às realidades do alvo e entrava pura luz, porque ele foi purificado por Deus. Assim, iluminado pelos fulgores da luz eterna, ele trazia o verbo, o que ressoava em suas palavras. Ah, como hoje somos diferentes nós, que envolvidos pelas trevas, e ignoramos até mesmo as coisas necessárias. Por que causas crês, a não ser porque, amigos que somos da carne, também nós próprios nos inserimos no pó das coisas mundanas. Se Deus não fala por meio de nós, se nós não sentimos a presença de Deus, meus irmãos, nós precisamos refletir se nós não estamos nos envolvendo na lama, no pó das coisas mundanas. Porque quando o intelecto está livre, como o de São Francisco, como o de Santo Tomás de Aquino, como o de Santo Agostinho, depois que abriu mão da sua vida de pecados, a realidade, ela é outra. Então, se escolhermos estarmos suspensos para as coisas eternas, como São Francisco esteve, talvez conheceríamos o que desconhecemos, a Deus e a nós mesmos. Então a gente precisa orar a Deus para que a gente o conheça como Ele se conhece e nos conheçamos como Deus nos conhece. Senhor, que eu te conheça como o Senhor se conhece e que eu me conheça como o Senhor me conhece, para que eu possa mudar. A gente não tem que entender que a gente teve a nossa primeira conversão, aceitei a Jesus, levantei a mão, tudo mudou. Não. A vida, ela se dá em etapas. Primeiro a conversão, o Espírito Santo convida a gente, a nossa vontade para seguir a Deus. Aí a gente se entrega a essa vontade, certo? Então, a gente tem segundas conversões na vida. Quando a gente busca a santidade. Eu mesma tive duas, graças a Deus, a graça de Deus. É inevitável que quem se revolve na lama veja a lama. É impossível que o olho fixo no céu não veja as coisas celestes. Tá? Então aqui uma exortação do Tomás de Celano. Sobre a pobreza, ele próprio, desde o princípio da religião até a morte, rico tão somente com uma túnica, o cordão e os calções, não teve nada mais. Tá bom? Ah, Carla, mas eu não posso levar um voto de pobreza porque eu tenho filhos. Óbvio. Senão você pecaria contra os seus filhos. Tá bem? Mas você, de São Francisco de Sales, também é chamado a pobreza em espírito. Como assim? No livro Filoteia, leia esse livro. E se você quiser que a gente fale sobre o livro Filoteia, você escreve aqui embaixo. Filoteia, escreve agora para não esquecer. Filoteia, que eu trago para vocês. São Francisco de Sales, ele diz o seguinte, olha, Filoteia, se você, pelo seu estado de vida, né, não pode, Filoteia é amigo de Deus, tá? Amigo de Deus, amiga de Deus. Se você não pode se desprender da sua casa, da sua conta bancária, dos bens mundanos, você pode aprender a ser pobre em espírito. Primeiro, doar, lógico, aos pobres. Você não pode ser egoísta. Você vai fazer uma mordomia daquilo que Deus te deu. Segundo lugar, você vai aprender com Deus a se desprender dos bens materiais. Em que sentido? O seu coração não estará nos tesouros dessa vida, mas nos tesouros celestes. Como? Aceitando as penitências que Deus te envia. Às vezes se perde o emprego, às vezes se perde dinheiro, às vezes se tem menos do que se gostaria em termos de prazeres. Isso é bom. Deus não nos quer entregue aos prazeres. E Deus está muitas vezes nos ensinando a termos desprendimento. Quando nós tivermos um emprego que é justo e digno, quando nós tivermos uma melhor condição, que é justo e digno de educar, de criar os nossos filhos, né? Enfim, nós colocaremos essas coisas em seu devido lugar. Daremos o devido valor a elas, o valor que elas realmente têm de coisas temporais. Dinheiro para nós, servos de Deus, nada mais é do que o demônio e uma cobra venenosa. É o que São Francisco dizia. Ah, Carla, mas de onde ele tirou esse ensino? Olha que legal essa história aqui, tá? Eles estavam andando e aí três monges, eles veem uma funda, né, uma bolsinha cheia de moedas. O santo proíbe qualquer um de pegar aquela bolsa achada ali. Aquilo é falácia do demônio. Deixa onde está, deixa o dono achar. Mas, retirando-se dali, né, tem um irmão
que estava muito tentado a pegar isso, né? Embora o santo recusasse, dizendo que era astúcia do demônio, esse monge estava tentado. O São Francisco falou assim, ó, então eu vou me afastar, eu vou orar e Deus vai mostrar a verdade. E aí ele se afasta, né? E se dedica à oração. E ele fala, voltando da oração, ele fala para o irmão levantar a bolsa, que enquanto ele rezava, continha, ao invés do dinheiro, uma cobra. O irmão treme e fica estupefato e já pressentindo não sei o que, revolve no ânimo outras coisas do que as de costume. Finalmente, lançando fora a hesitação do coração pelo temor da santa obediência, toma a bolsa nas mãos, e eis que uma serpente não pequena, ao sair da bolsa, mostrou ao irmão um engano diabólico. E disse-lhe o santo, irmão, o dinheiro para nós, servos de Deus, nada mais é do que o demônio e uma cobra venenosa. Então nós precisamos do dinheiro, mas ele não pode ser um ídolo. Ele não pode, nosso coração não pode estar nele, tá bem? E nem tomar o lugar de Deus. Dos que renunciam ao mundo, aos que vinham à ordem, se achegavam, o santo ensinava que antes de darem ao mundo a carta de repúdio, se divorciarem do mundo, oferecessem primeiro as suas coisas exteriores, ou seja, seus bens, e depois oferecessem a si mesmo inteiramente a Deus. Admitia a ordem tão somente os que já haviam despojado e os que não retinham absolutamente nada, seja por causa de palavra do Santo Evangelho, seja para não servirem de escândalo da bolsa reservada. Se quiseres associar-te aos pobres de Deus, primeiramente distribui teus bens aos pobres do mundo. Era o que ele dizia. Essa era a regra de fé. E é ainda, né? Então, muitos freis de outras ordens também fazem o voto de pobreza. Ele, Francisco, rezava as horas canônicas com devoção, era um homem de oração, tá? Ele teve uma doença grave nos olhos, que depois teve que ser cauterizada com ferro quente, ferro, olha que dor, hein, gente? Ferro no fogo ali, cauterizando o olho. Ele sofria de doenças do estômago, do baço, do fígado. Mesmo assim, ele rezava de pé as horas. Se o corpo toma com tranquilidade seu alimento, que com ele há de ser pasto para os vermes, com quanta paz e tranquilidade não deve a alma tomar o seu alimento, que é seu Deus, dizia ele. Que lindo, né? Nós, às vezes, com preguiça de orar. Quando o servo de Deus, enquanto reza, é visitado pelo Senhor, ele diz: com nova consolação, antes de sair da oração, deve levar os olhos aos céus e com as mãos juntas dizer ao Senhor: Senhor, enviaste-me do céu esta consolação e doçura a mim, pecador, e indigno, e eu vou-la devolvo, para que aguardeis para mim, porque sou um ladrão do vosso tesouro. E de novo: Senhor, tirai de mim o vosso bem neste mundo e guardai-o para mim no futuro. Olha que coisa. Francisco, ele não queria consolações e bens nesse mundo. Ele pedia a Deus que trocasse por consolações e bens no século vindouro. Muito bonito, né? Bom, olha só. A gente tem revelações que foram dadas aos próprios freis. Por exemplo, Frei Pacífico viu refugindo na boca do santo espadas, tá? Viu com os olhos corporais São Francisco marcado por duas espadas transversas, muito refulgentes, a modo de cruz, e uma das quais se estendia da cabeça aos pés, e a outra se estendia transversalmente de uma mão à outra pelo peito. Ele não conhecia o bem-aventurado Francisco, mas logo conheceu somente pelo milagre mostrado. Estupefato diante dessa visão, começou a propor coisas melhores, ainda que para mais tarde, e depois que o bem-aventurado pai pregou primeiro a todos em comum, voltou para o homem a espada da palavra de Deus. De fato, a parte admoesta-o docemente a respeito da vaidade e do desprezo do mundo, e em seguida traspassa o coração dele, ameaçando com julgamentos divinos. Respondeu ele imediatamente: que palavras mais é necessário falar? Vamos aos fatos. Tira-me dos homens e entrega-me ao grande imperador. No outro dia, o santo vestiu com hábito e chamou o Frei Pacífico, o que fora reconduzido à paz do Senhor. A conversão dele foi tanto mais edificante para muitos, quanto maior for a multidão dos companheiros frívolos. Esse homem toma o hábito franciscano desse modo, tá? Ele era um secular, tá? Ele se prostituía em tudo a vaidade. Ele era chamado de rei dos versos. Ele cantava coisas lascivas, coisas mundanas, tá?
E, por providência divina, encontra-se o bem-aventurado Francisco e ele num mosteiro de reclusas pobres. Tá bom? Ele foi lá, Francisco, visitar as mosteiras pobres. E aí, pousando a mão de Deus sobre ele, vê com os olhos corporais São Francisco marcado por 2 espadas. Tá bom? É essa visão aí que ele tem, o Frei Pacífico se converte. Alegrando-se na companhia do bem-aventurado Frei Pacífico, começou a sentir as unções que ainda não havia sentido, pois reiteradamente era permitido ver o que se velava aos outros. Viu depois de pouco a pouco um grande sinal tal sobre a fronte do bem-aventurado Francisco, o qual apresentava a beleza do pavão com círculos variegados. Olha aí o tal, hein, que aparece. Vocês sabem. O tal, né, é uma referência da cruz no Antigo Testamento, né, no livro de Ezequiel, tá bom? Essa cruz aqui em forma de T franciscana. E esse Frei Pacífico, ele começou a se tornar, né, após esse primeiro encontro com Francisco, as primeiras visões, um homem assim visionário mesmo, um profeta de Deus. Bom, a cidade de Arezzo está abalada por uma guerra interna. E ele vê sobre aquela terra demônios a exultarem. O homem de Deus, Francisco, vê demônios exultarem e abrasarem cidadãos ao extermínio dos cidadãos. E charmando um irmão de nome Silvestre, homem de Deus, dotado de digna simplicidade, ordenou-lhe dizendo: vai diante da porta da cidade, e da parte de Deus onipotente ordena aos demônios que saiam da cidade o mais depressa possível. Apressa-se piedosa simplicidade para cumprir a obediência e, entrando com louvores na presença do Senhor, grita valentemente diante da porta, da parte de Deus, e por ordem do nosso Pai Francisco, afastai-vos para longe daqui, demônios todos. Pouco depois a cidade volta à paz. Então, ele anexou também, aqui a gente falou do Frei Silvestre, né? A conversão, além do Frei Pacífico, do Frei Silvestre. Frei Silvestre foi um sacerdote secular da cidade de Assis, tá bom? Ao ver naquele tempo que Frei Bernardo, né, abandona perfeitamente seus bens e deu aos pobres, abrasado por cobiça, queixa-se um homem de Deus a respeito das pedras vendidas a ele antigamente, tá? Ele vendeu essas pedras para o Frei Bernardo para colocar naquela igreja que eles estavam sendo restaurados em São Damião, tá? E aí o Frei Silvestre, que até então não era o Frei Silvestre que a gente conhece aqui, franciscano, ele começa a pedir mais dinheiro por aquelas pedras, né? O cara largou todos os bens, deu aos pobres, ele era rico, essas pedras foram vendidas barato, eu quero mais dinheiro. Francisco sorri, percebendo, né, o veneno da avareza, mas o presbítero Silvestre enche as mãos dele de dinheiro. O presbítero Silvestre se alegra com o que foi dado, mas admirando mais a generosidade do Francisco, volta para casa a meditar sobre o fato, tá? E fica estupefato de que aquele jovem despreza todas as coisas. E aí, estando cheio de, né, já do Espírito Santo de Deus, Deus mostra a ele, por meio de uma visão, o quanto valem as obras de Francisco e com quanta eminência elas brilham diante dele. Vê, pois, em sonho, uma cruz de ouro que procedia da boca de Francisco, cujo ápice tocava os céus e cujos braços estendiam para o lado, cingiam, abraçando-as, ambas as partes do mundo. O sacerdote, compungido pela visão, sacode, né, essa demora, abandona o mundo e torna-se imitador de Francisco, imitador de Jesus, né? Começa a viver de maneira perfeita na ordem e, com a graça de Cristo, terminou de maneira mais perfeita. Olha que legal. Mas o que há de admirável se Francisco, que sempre teve tanta coisa com a cruz, apareceu crucificado? Estando a gloriosa cruz assim radicada interiormente, o que há de grandioso se, originando de terra boa, produziu flores, ramagens e frutos virtuosos? Nada mais poderia ser gerado naquela terra, a não ser a cruz admirável, que ele tanto reivindicou para si desde o princípio. Então, Francisco tomou a cruz, Francisco abraçou o mundo com sua cruz, abençoou o mundo ao tomar a cruz, abençoou a igreja, e assim também novas pessoas entram nesse jardim franciscano, também tomando a sua cruz, se tornando sal e luz para o mundo, a exemplo de Frei Bernardo, Frei Silvestre e tantos outros.
certo? A gente tem a clássica cena também, né, de Francisco vendo, sentindo uma tentação, mergulha em uma grande quantidade de neve, né, para vencer a tentação, para se penitenciar e vencer a tentação da carne. E liberou pessoas da tentação também, tá bom? Verdadeiramente, estou na página 209, ninguém deve considerar-se servo de Deus enquanto não tiver passado por tentações e tribulações. Ele ensinava isso. A tentação vencida é de algum modo o anel com que o Senhor desposa a alma do seu servo. Muitos se gabam dos méritos de muitos anos e se alegram de não ter padecido tentação, mas que eles saibam que a fraqueza de seu espírito foi levada em conta pelo Senhor. Porque antes mesmo do combate, só o terror os esmagaria, pois somente se travam fortes batalhas onde há virtude perfeita. Então, quando você sofreu uma tentação, não pensa, Deus me abandonou. Pensa, Deus me ama tanto. Ele confia tanto na minha capacidade, porque sabe que eu estou nele e ele está em mim, que ele sabe que eu não vou cair. Então, Deus, ele não tem prazer que a gente caia em tentação, né? Pelo contrário. E ele nos dá aquilo que nós podemos suportar. Então, quando você cair em tentação, não fala assim, porque essa tentação Deus enviou, foi insuportável, ou culpa é Deus, não. Deus, ele permite a tentação, que ele sabe que você pode suportar, e ele permite de modo que a selar como um anel, né, com você, serva ou servo do Senhor, esse pacto de santidade, né, de discípulo de Cristo. Francisco se via em batalhas terríveis contra os demônios, tá? Os demônios, olha que coisa, espancavam por longo tempo, espancavam fisicamente por longo tempo e durissimamente, e por fim o deixaram como que semi-morto. Isso aconteceu. Reiterando-se eles, o santo, depois de ter finalmente recuperado a respiração, chama seu companheiro que dormia sob outra arcada e diz quando ele chega: irmão, quero que fiques perto de mim, porque tenho medo de estar só. Se você tem medo, saiba, grandes homens e mulheres de Deus também sentiram medo. Também sentiram. Tenho medo de estar só, pois pouco antes os demônios me espancaram, e o santo tremia e sacudia-se em seus membros como se padecesse febre altíssima. Tá bom? Então, às vezes a gente fala, Senhor, tira essa tentação de mim, expulsa o demônio, a gente ora orações de exorcismo privado, né? Repreende em nome de Jesus, e às vezes a gente vê que o demônio volta, ele fica nos cercando. Se Deus permite isso, é porque ele sabe que a gente aguenta essa tentação, que a gente não vai sucumbir, a gente não precisa ter medo, porque ele não vai deixar o demônio nos fazer nada, a não ser aquilo que ele queira. O demônio é um cachorro na coleira de Deus, tá bom? Olha só, ele sofreu tentações também em lugares solitários. Ele estava perturbado no espírito, começou a ficar apavorado, a sentir mal-estar, a tremer no corpo por toda parte. Sentia claramente as investidas do demônio contra ele, bandos de demônio a correrem com barulho sobre o teto da casa, e assim levantou-se imediatamente, indo para fora. Imprimindo na fonte o sinal da cruz, disse: da parte de Deus onipotente, eu vos digo, demônios, que façais em meu corpo tudo o que vos for permitido. Suporto de boa vontade, porque já que não tenho maior inimigo do que o meu corpo, vós me vingareis de meu adversário, à medida que exercereis nele o castigo em meu lugar. E assim, os que se haviam reunido para aterrorizar o espírito, ao verem um corpo enfermo, um espírito ainda mais disposto, imediatamente desapareceram confusos de vergonha. Gente, ele fala: olha, demônios, então, que Deus permitir que vocês quiserem fazer com o meu corpo, faça. Ele chega a falar isso para os demônios. Os demônios ficam tão estupefatos com aquela fé, com aquela coragem em Cristo, que eles saem correndo. Tá bem? Vamos lá. Um irmão libertado da tentação. Então, estamos falando de tentação, vamos falar aqui do irmão da religião, já era antigo ali, afligido por grande tribulação na carne, que parecia como absorvido pelo abismo do desespero. O sofrimento duplicava-se-lhe a cada dia, à medida que a consciência mais escrupulosa, olha os escrúpulos, o forçava a confessar-se por causa de nada. Na verdade, deve-se confessar com grande esmero não o fato de ter tentação, mas de ter cedido.
Então ele confessava até as tentações. E a gente não precisa confessar as tentações, a gente precisa confessar quando a gente cede às tentações. Confessar as tentações é um escrúpulo, né? Uma mente escrupulosa. E a mente escrupulosa, ela peca por falta de fé na misericórdia de Deus. Então ele confiava diversas pequenas partes a diferentes sacerdotes, dividindo as preocupações. Ele dividia as confissões, uma parte para o sacerdote, uma parte para o outro. Quantas vezes será que a gente já não fez isso? Né? As mentes escrupulosas de plantão aí ouvindo. Então, Francisco disse o seguinte: ao caminhar com o bem-aventurado Francisco, disse-lhe o santo: irmão, digo-te doravante, não deves confessar a ninguém a tua tribulação, e não temas, porque o que acontece em ti e que tu não fazes, resultará para ti em coroa e não em culpa. Ou seja, essa tentação do escrúpulo vai ser peso de glória, né? Esse sofrimento que ele está passando. Todas as vezes que estiveres atribulados, reza 7 vezes o Pai Nosso com a minha licença. Admirando-se de que o santo soubesse isso, porque ele não contou para o santo que ele era escrupuloso, que ele dividia a confissão em partes para diversos sacerdotes, admirando-se de que o santo adivinhou isso, ou seja, o Espírito Santo revelou ao santo, alegrou-se com grande júbilo e depois de pouco tempo ficou livre de toda a tribulação, ficou livre dos escrúpulos. Então, mentes escrupulosas, vamos lá. Vamos juntos. A alegria espiritual e seu louvor e o mal da tristeza. Francisco era alegre. Às vezes pensa assim, nossa, um homem atribulado pela pobreza, pela doença. Ele devia ser triste, né? Cabisbaixo, jururu. Francisco era alegre. Então, olha que legal, deixa eu ver meu microfone aqui. Era isso, um instantinho. Tá, aqui tá funcionando. Francisco, ele era alegre e esse livro diz isso muito claramente. O demônio, ele dizia assim, ó, o demônio então exulta acima de tudo quando pode surrupiar ao servo de Deus a alegria de espírito, roubar a alegria de espírito. Ele leva um pó que possa jogar o mais possível nas pequenas frestas da consciência e sujar a candura da mente e a pureza da vida. Mas quando a alegria espiritual enche os corações, em vão a serpente derrama o veneno letal. Os demônios não podem ofender o servo de Cristo quando o virem repleto da santa alegria. Quando, porém, o espírito está choroso, desolado e tristonho, é facilmente absorvido pela tristeza ou levado a alegrias vãs. Por conseguinte, o santo esforçava-se por manter-se sempre na alegria do coração, por conservar a unção do espírito e o óleo da alegria. Com o máximo cuidado, evitava a péssima doença da tristeza, de modo que quando sentia a penetrar na mente, ainda que um pouquinho, corria o mais depressa possível a oração. Então, quando ele se sentia triste, meu irmão, minha irmã, isso é um conselho para mim e para você, ele recorria à oração e dizia, o servo de Deus, perturbado por alguma coisa, como pode acontecer, deve levantar-se imediatamente para rezar, perseverar na oração por tanto tempo diante do Pai Supremo, até que ele lhe restitua a alegria de sua salvação. Pois se demorar na tristeza, desenvolver-se-á aquele mal babilônico, que finalmente, se não for lavado pelas lágrimas, produzirá no coração uma ferrugem que há de permanecer. Certo? Não deixe a tristeza enferrujar o seu coração. Ela é algo com que o demônio nos tenta frequentemente. E nós somos exortados por São Francisco de Assis e pelas escrituras que dizem que a alegria do Senhor é a nossa força, a buscarmos a oração, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá bom? Então, vamos lá. Ele censurou um irmão triste e ele diz o seguinte: não convém que o servo de Deus se mostre triste e carrancudo aos homens, mas se mostre sempre gracioso. Dissipa as tuas ofensas em seu quarto, chora e geme diante de teu Deus. Quando voltas para junto dos irmãos, tendo disposto a tristeza, conforma-te aos outros. Então, diante de Deus a gente pode chorar, né? Mostrar nossa tristeza, derramar as nossas lágrimas, gemer no nosso quarto em secreto em oração diante de Deus, para a sociedade, na frente dos homens. A gente não possa estar abatido e as pessoas saberem, mas a gente, como diz Jesus, né, quando você jejua, lava o seu rosto, não fica assim, ai, pobrezinho de mim, não, que você vai receber o seu galardão.
Então assim, ai, pobrezinho de mim, tô carregando uma cruz tão pesada. Aí o coitadinho que o irmão vai te dizer, ah, coitadinho, é o seu galardão. Não é esse o galardão que a gente quer, né? Alguém dizer pra mim, coitadinha, não resolve minha vida em nada, certo? E nem me dá peso de glória no céu. Então, outra aspas aqui de Francisco. Cuidem os irmãos para não se mostrar exteriormente sombrios e tristes hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos. Exatamente o que diz a Bíblia. Certo? Ele também fala contra a hipocrisia, fala contra a vanglória, né? Ficar se autoelogiando, tá? Ele mesmo não se vangloriava. Palavra contra os que se louvam. Ah, a pessoa vai lá, faz uma obra de caridade e sai contando para todo mundo. Ah, ou então fica, eu sou muito inteligente, eu sou muito legal, eu sou uma serva de Deus. Né? A palavra de Francisco contra os que se louvam. Ninguém deve lisonjear-se com aplauso injusto de tudo aquilo que um pecador pode fazer. O pecador pode jejuar, rezar, chorar, macerar a própria carne. Mas isso não pode. Isso o pecador não pode. 2 pontos. Ser fiel ao seu Senhor. E assim nisso devemos gloriar-nos. Se rendermos a Deus a sua glória. Então, a gente deve render a Deus glória. Se gloriar de ser fiel ao Senhor e render a Deus glória. Tá? A gente não deve se vangloriar pelas nossas obras, de rezar, de jejuar, de rezar o rosário, o que é que seja. Tá? Devemos atribuir a Deus tudo aquilo que Ele nos concede. Rendermos a Deus glória. Se eu consigo jejuar, se eu consigo rezar, se eu consigo ser caridosa, é porque Deus fez essa obra em mim. Isso não vem de mim. Nós somos como a lua, que ela reflete a luz do sol. Nós não somos estrelas, nós não somos sóis. O maior inimigo do homem. Então devemos atribuir a ele tudo que nos concede, né? Tudo que a gente faz. Então o amor que a gente tem é fé também. O maior inimigo do homem é a carne. Ela não sabe pensar nada para afligir-se, não sabe prever nada para temer. O empenho dela é abusar das coisas presentes. E o que é pior, ela transfere para a sua glória o que foi dado a si, mas o que foi dado não a si, mas à alma. Ela transfere, a carne transfere para a glória dela o que foi dado à alma. Então não é glória da minha carne eu fazer uma boa obra. É uma glória dada por Deus à minha alma. É algo dado por Deus, um tom dado por Deus à minha alma. Ela colhe a carne o louvor das virtudes, o aplauso exterior das vigílias e orações. Nada deixando a alma, exige até mesmo esmola das lágrimas. Por isso que São Francisco de Sales, por exemplo, diz, né, que a penitência melhor é aquela que Deus nos envia, porque ela não nos enche de orgulho nem de vaidade. Né? Se eu faço uma grande penitência, e aí eu falo, olha, eu rezei o rosário, eu subi o convento de joelhos, eu dei vários bens aos pobres, né? E a caridade ela tem que acontecer, a pessoa está se vangloriando, ela está pecando. Quando Deus me envia uma penitência, eu perco bens, eu perco dinheiro, eu perco algo que eu amava. Pessoas que às vezes perdem a saúde de maneira grave, perdem entes queridos. Elas não têm como se gloriar nessa penitência. É uma cruz que elas têm que carregar, mas que foi Deus que mandou. E elas não têm como nem se gloriar nessa cruz. Então, por isso, a gente deve aceitar as penitências que Deus nos manda com amor, que é muito difícil, e a gente deve pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Ele escondia, gente, as chagas, só de modo que nem os que eram mais familiares conheciam. Quando alguém perguntava, o que é isso, irmão? Eles respondiam, sabe o quê? Cuida da sua vida, cuida da sua vida. Dava até uma patadinha santa. Então, ele colocava a veste, né, aqui, a manga, tá? E em público ele lavava apenas as pontas dos dedos, para ninguém ver as chagas das mãos, porque ele foi configurado a Cristo pelas chagas. A chaga do lado, ele não se espia perto de ninguém, e por aí vai. Nos pés, ele calçava com meias de lã, para que ninguém visse. Ele ficava aborrecido se alguém ficava olhando, tá bom? Isso por causa da sua grande humildade, tá bom? A humildade é guarda e beleza de todas as virtudes, diz Tomás de Celano, e ele aprendeu isso com Francisco. Então, esquecido do que havia conquistado, punha somente os defeitos diante dos olhos, os próprios defeitos, considerando
mais o que ainda lhe faltava do que aquilo que já possuía. Nele prevaleceu somente uma cobiça, tornar-se melhor, mais configurado a Cristo. Bem? Ele era humilde no modo de ser e mais humilde no sentimento e o mínimo na própria reputação, tá bom? Teve uma vez que aconteceu que o homem de Deus, ele mostrava-se humilde não somente nas relações com os maiores, mas também com os iguais e os desprezados. E ele estava sempre mais preparado para ser admoestado, chamado a atenção, do que para corrigir ou admoestar. Então olha o que aconteceu. Sendo transportado por um burrinho, porque fraco e enfermo, não podia andar a pé. Ao passar pelo campo de um camponês, que aí então trabalhava, o camponês, né, o interrogou solicitamente se ele era Frei Francisco. Quando o homem de Deus lhe respondeu humildemente que era ele mesmo, aquele sobre quem perguntava, disse-lhe o camponês. Olha o que o camponês disse para Francisco, hein? É você o Frei Francisco? Ah, sou eu mesmo. Ah, tá, então ó, procura ser tão bom como todos dizem, tá? Porque muitos confiam em ti. Olha só, por essa razão eu te aconselho para que nunca aconteça diferentemente do que se espera de ti. Francisco podia ter falado assim, gente, quem é você? Ô camponês, tá falando comigo? Grande Francisco, operador de milagres? Mas não. Olha o que ele diz. Francisco, homem de Deus, ao ouvir isso, lança-se do burro ao chão e, prostrado diante do camponês, beija-lhe humildemente os pés, agradecendo-lhe, porque se dignou de mostrá-lo. Então, ele entende que Deus envia aquele homem para ajudá-lo a permanecer humilde. Quantas vezes Deus envia para a nossa vida chefes, companheiros de trabalho, familiares, um marido, uma esposa, pais, amigos, vizinhos, pessoas que nos afrontam, que nos tratam mal, que nos tratam com desprezo, que chamam a nossa atenção como se a gente não fosse nada, que não veem o nosso valor. E a gente fica cabisbaixo, triste, né? Ai, não vê meu valor. No entanto, talvez a gente devesse enxergar que essas pessoas são enviadas pelo Senhor para que a gente não se desobedeça, para nos manter no caminho da santidade e para nos santificar. Embora Francisco fosse tão grande, de tão grande fama, a ponto de ser tido como santo por muitos, ele se julgava desprezível diante de Deus e dos homens, não se ensoberbecendo nem da célebre fama, nem da santidade com que ele sobressaía. Nem mesmo dos muitos e tão santos irmãos e filhos que lhe haviam sido dados como início da remuneração dos seus méritos, né? Ele não se gloriava nem dele, nem dos santos que andavam com ele, que ele criou, que ele ajudou a andar no caminho da santidade e se santificarem, que ele participou do processo de conversão, que ele discipulou. Ele não se gloriava da ordem dele, tá bom? Um dado momento ele entregou todos os seus companheiros ao seu vigário, dizendo: não quero parecer especial pela prerrogativa de liberdade, mas que os irmãos se associem em mim de um lugar para outro, como o Senhor lhes inspirar. Ninguém é obrigado a vir atrás de mim. Entregou tudo para o padre lá, para o vigário. Então só vem atrás de mim quem quiser. Ninguém é obrigado. Pode ficar com a ordem aí para o Senhor. Olha a humildade desse homem. Ele era humilde na relação com os clérigos, tá bom? Ele pedia que os irmãos tivessem submissão aos clérigos. Cada um receberá sua recompensa não de acordo com a autoridade, mas de acordo com o trabalho. Sede submisso aos prelados, aos clérigos, tá bem? Agora olha que interessante. Ele se apresentou ao bispo de um lugar pedindo a licença de pregar. E o bispo... Um minuto, irmãos. Um segundo aqui, peraí. Fica aí, hein? Não sai não. Pronto. Falei que era um minuto, foi menos. Ele se apresentou... Francisco se apresentou numa dada ocasião à cidade de Imola, da Romanha, e apresentou-se ao bispo do lugar, pedindo-lhe licença de pregar. Disse-lhe o bispo: irmão, basta que eu pregue ao meu povo. Tendo inclinado a cabeça, São Francisco vai para fora humildemente e depois de pouco tempo volta para dentro, perguntando-lhe o bispo: que queres, irmão? Que procuras de novo? E respondeu-lhe o bem-aventurado Francisco:
Abre aspas. Senhor, se o pai expulsa o filho por uma porta, resta-lhe entrar de novo por outra. Vencido pela humildade, o bispo abraçou com o rosto alegre e disse: Tu e todos os teus irmãos pregareis doravante em minha diocese como licença geral minha, porque a santa humildade mereceu. Incrível, não é mesmo? Incrível. Francisco era incrível. Bom, a humildade dele diante de São Domingos e vice-versa. Olha que interessante. São Domingos e São Francisco se conheceram e eles foram humilíssimos um com o outro. Nós temos o bispo de Ostia, senhor de Ostia, tá? Que depois foi papa, foi sumo pontífice. Só para vocês saberem, ele foi patrono e amigo de São Francisco. Como bispo, foi protetor dos franciscanos. Ele teve um papel na aprovação e desenvolvimento da ordem. Esse bispo de Ostia era Ugolino de Segni, que ascendeu ao papado como Papa Gregório IX, que foi o papa que encomendou a biografia de Francisco Tomás de Celano para sua canonização. Foi o papa que o canonizou. Então, a canonização de São Francisco se deu apenas 2 anos após sua morte, tá? E também o mesmo aconteceu a Santo Antônio. E esse bispo que o canonizou, Gregório, que depois se tornou Gregório IX, né? O Ugolino, ou o bispo de Ostia, ele se tornou muito amigo de São Francisco de Assis, amigo e protetor. E um dia, né, ele se reuniu com São Francisco e São Domingos. E aí, olha só, disse-lhes o bispo: na igreja primitiva, os pastores eram pobres e homens fervorosos de caridade e não de avareza. Por que não fazemos os vossos irmãos bispos e prelados que sobressaem aos outros pela doutrina e pelo exemplo? Entre os santos surgiu uma disputa. São Domingos e São Francisco. Né? O Papa fala: por que a gente não bota vocês, né? E os seus seguidores como bispos e pastores e padres, né? Já que na igreja primitiva os bispos e padres eram pobres, eram os homens fervorosos de caridade e não de avareza. Começou uma disputa de São Domingos. Sobre o que eles brigavam? O que você acha? Tá? Que eles brigavam para quem tem mais poder? Escreve aqui no comentário. O que você acha? Que eles brigavam pelo quê? Olha pelo que eles brigavam. A disputa era o seguinte: eles não se antecipavam querendo, eles ofereciam, antes obrigavam um ao outro a responder. Não, responde você. Não, fala você. Não, fala você. Você quer que os seus, né, os seus freis sejam prelados, sejam bispos? Responde você, Domingos. Vai lá, pode? Assume isso aí. Não, Francisco, assume isso você. Então, cada um era prior do outro, pois que cada um tinha devoção para com o outro. Um era devoto do outro. Finalmente, a humildade venceu Francisco para que não se colocasse à frente, e venceu também Domingos para que, respondendo primeiro, obedecesse humildemente. Respondendo, portanto, bem-aventurado Domingos, disse ao bispo: Senhor, meus irmãos, se o reconhecerem, foram elevados a bom grau, e quanto me for possível, não permitirei que cheguem a outro tipo de dignidade, os dominicanos. Depois que ele completou o discurso, assim tão brevemente, o bem-aventurado Francisco falou do que dos franciscanos? Olha, inclinando-se diante do bispo, disse: Senhor, meus irmãos, ou seja, os franciscanos, foram chamados de menores, para que não presumam tornar-se maiores. A vocação deles os ensina a permanecer no chão e a seguir as pegadas da humildade de Cristo, para que finalmente, na retribuição dos santos, sejam mais exaltados do que os outros. Se quereis, disse, que produzam fruto na igreja de Deus, mantende-os, conservai-os no estado de sua vocação, e reconduzindo as coisas do chão, mesmo contra a vontade deles. Olha só. Assim suplico o Pai para que não sejam tanto mais soberbos quanto mais pobres e se tornem insolentes contra os outros. Não permitais de maneira alguma que eles sejam levados à prelatura, né, ao poder ali, algum poder. Essas foram as respostas dos bem-aventurados. Não queremos que eles sejam bispos, poderosos, nada disso. Porque naquela época, lembre-se que muitas pessoas estavam chegando à igreja para ter poder e dinheiro. Vamos lá. Olha o nível de santidade desses homens. Tantas pessoas brigam por poder, até os apóstolos disputaram no início. Jesus teve que dar uma chamada neles: olha, vocês também podem beber os cálices que eu vou beber? Podemos. Então tá, mas quando vocês sentarem um à minha direita e outra à minha esquerda, não cabe a mim, mas ao Pai designar-lhe.
Então até os apóstolos sucumbiram à tentação do poder, mas Francisco e Domingos se configuraram tanto a Cristo, né? Seguiram tanto a Jesus que eles não sucumbiram. E olha o que São Domingos diz a muitos que estavam presentes. Em verdade, aspas de Domingos, vos digo, os outros religiosos deveriam seguir este santo homem, Francisco, tão grande é a perfeição da sua santidade. É um santo dizendo de outro santo. Como descreveu o verdadeiro obediente? Noutra ocasião, estando sentado com os companheiros, página 229, o bem-aventurado Francisco emitiu um suspiro. Dificilmente há em todo o mundo um religioso que obedece com perfeição ao seu prelado. Abalados, os companheiros disseram-lhe: dize-nos, pai, qual é a mais alta e perfeita obediência? E ele, descrevendo o obediente sob a figura de um corpo morto, respondeu: toma um corpo exânime, um corpo morto, e coloca onde te aprouver. Verás que o que foi movido não faz resistência, o que foi colocado não murmura, o que foi deixado não reclama. Se ele é posto na cátedra, não olhará para o alto, mas para baixo. O morto olha para baixo, mesmo sentado num trono, né? Se ele é vestido de púrpura, empalidecerá duplamente, né? A sua carne já esbranquiçada pela morte vai parecer ainda mais esbranquiçada. Este é o verdadeiro obediente. Não pensa, o morto, né? Não pensa porque deve ser movido, não se preocupa com o lugar em que deva ser colocado, não insiste para ser transferido. Elevado a um ofício, mantém a costumeira humildade. Quanto mais honrado, mais se julga indigno. Muito bem. Revelação sobre quando seria servo de Deus e quando não. Aspas. Uma vez, quando estava na cela em cena, numa noite, chamou a si os companheiros que dormiam, dizendo: o que Francisco diz? Roguei ao Senhor, irmãos, que se dignasse mostrar-me quando sou servo e quando não sou servo de Deus. Quando eu estou bacana, quando eu não estou. Olha só, esse homem tão servo de Deus, ele orou para Deus mostrar quando ele era servo e quando não era de Deus. Que oração boa, né, pra gente fazer. Pois nenhuma outra coisa eu quereria senão ser seu servo. E o próprio benigníssimo Senhor se dignou responder-lhe: saibas que és verdadeiramente meu servo, quando pensas, falas e praticas coisas santas. Por isso vos chamei, irmãos, porque diante de vós quero envergonhar-me, se alguma vez eu não fizer uma dessas três coisas: pensar, falar e praticar coisas santas. Se alguma vez eu não fizer uma dessas três coisas, eu não estou sendo servo de Deus, eu me envergonho e peço perdão a vocês. Me envergonho diante de vocês. Que coisa, né? Penitência contra palavras ociosas. Ele era duríssimo contra palavras ociosas. Todo irmão que proferir palavra ociosa ou inútil esteja obrigado a confessar imediatamente a sua culpa e a rezar uma vez o Pai Nosso, para cada palavra ociosa. E quero que reze o Pai Nosso por sua alma, se ele próprio se acusar o primeiro do pecado cometido. Se tiver sido primeiramente censurado por outro, atribua a alma de quem o censurou. Gente, quantas vezes a gente fica falando palavra ociosa, sendo fofoqueiro? Francisco dizia: não, né? Você tem que fazer penitência se você fez isso, tá? Você tem que se confessar, você tem que se penitenciar, orar. Ele dizia o que aos tíbios, aos ociosos. Tíbio, uma alma tíbia é aquela alma preguiçosa, que não quer rezar, não quer jejuar, não quer fazer uma obra de caridade. Então o que ele dizia para esses? Dizia que os tíbios, que não se aplicam habitualmente a nenhuma ocupação, deviam ser logo vomitados da boca de Deus. Ninguém podia comparecer ocioso diante dele sem que ele o corrigisse de maneira mordaz. Na verdade, ele próprio se afadigava e trabalhava com as mãos, não permitindo que nada se perdesse do excelente dom do tempo. Então ele remia o tempo, estava sempre trabalhando, sempre fazendo, né, a obra do Senhor. Falava também dos preguiçosos e gulosos, tá bom? Ele falava contra a preguiça e a gula. Então, sobre Santo Antônio, sobre a gula, né? Ele muitas vezes, quando ia nos banquetes, ele guardava comida no bolso para não
ser indelicado com a pessoa que estava mandando ele banquetear, mas também para não pecar contra golo. E claro, depois ele distribuía aquilo aos pobres, né? Enfim, distribuía com outros, com irmãos, enfim. A gente falou do Santo Antônio, né? Que também foi canonizado nessa mesma época e foi canonizado rapidamente. E o Santo Antônio, o São Francisco, ao descrever o bem-aventurado Antônio, assim mandou que fosse colocado no princípio de uma carta a ele: a Fray Antônio, meu bispo. A Fray Antônio, meu bispo. Então, olha que carinho, né? Antônio era um seguidor de Francisco, seguidor da ordem, mas olha que carinho Francisco tinha a Antônio, demonstrando a grande santidade também de Santo Antônio, né? Uma vez que a gente já viu que Francisco, ele sabia os pensamentos, ele lia a alma das pessoas, como aconteceu com aquele frei que era falsamente devoto e na verdade não queria nem viver os sacramentos. Ele falava contra os que buscam o vão louvor. Diz que se deviam lamentar os pregadores que muitas vezes vendem o que fazem pela moedinha do vão louvor, e por vezes tratava os tumores deles com este antídoto: por que vos gloriais da conversão dos homens, que os meus irmãos simples converteram com suas orações? Então, às vezes o pregador fica se vangloriando: ai, tantas pessoas aceitaram a Jesus, tantas pessoas se converteram com a minha pregação. Francisco dizia: olha, os meus homens só orando, de forma simples, silenciosa, anônima, tantas almas eles converteram. Por que você está se gloriando da sua pregação, da sua palavra? Quem converte é Deus, né, gente? Quem converte é Deus. E ele falava assim: até estéril deu à luz muitos filhos, né? Então vamos lá. O amor do santo para com as criaturas. Em qualquer obra de arte, ele exalta o artífice e atribui ao Criador tudo o que descobre nas coisas criadas. A gente vê que Francisco exulta em todas as obras criadas, né, pelo Criador. A gente vê isso no canto das criaturas, né? A gente vê no cuidado de São Francisco com as criações de Deus. Os animais se aproximavam deles e queriam ficar perto dele, de forma milagrosa. Então, ele falava para a gente reconhecer nas coisas belas aquele que é o mais belo. Todas as coisas boas lhe clamam. Quem nos fez é o melhor. Então, a gente vê isso até nas imagens, né, de São Francisco, as pinturas. Ele sempre ali, ou com o lobo, né, que a gente tem esse milagre aí que foi feito com o lobo, que estava aterrorizando ali a cidade. Ele pede para o irmão lobo parar, né, que as pessoas estavam com medo. Quanto com os passarinhos que se chegavam a ele, pousavam nele. Tem cigarra que ele mandou cantar, pediu para a cigarra cantar, depois dispensou ela daquela obrigação de ficar ali cantando. Fazão, os animais vinham para ele, vinham para a cela dele. Então, todas as criaturas procuram retribuir o amor do santo e corresponder-lhe à sua gratidão. São Francisco de Assis, deixa eu só ver aqui meu microfone de novo. Ok. São Francisco de Assis, ele tinha essa relação com a natureza. Ai, uma cigarra, canta pra mim. Vamos louvar ao Senhor, canta comigo. E a cigarra ficou lá cantando dias. Até o momento que ele falou: nossa, a cigarra deve estar cansada. Uma cigarra, pode ir, eu te dispenso do seu trabalho, obrigada. Então era assim, né? O fazão que não comia, se não estivesse perto do Francisco, queria ir para um fazão que eles ganharam, os franciscanos, queria ir para perto de Francisco, senão não comia. Uma lebre no campo, que se achegou, sentou no colo dele, não queria ir embora de jeito nenhum. Passarinhos que ele pregando, ficava ali cantando ao redor. Irmãos passarinhos, parem por favor para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Aí os passarinhos se calavam. São coisas que são narradas. E é lindo, né? E a gente tem isso também com Frei Antônio. Quando uma cidade não recebeu, né, a pregação de Frei Antônio, ele foi diante do mar, né, e pregou os peixes. E os peixes ficaram em rebuliço, pulando da água. Bom, Francisco, nesse amor pelas criaturas, as criaturas também lhe obedeciam, como eu disse. E o próprio fogo. Francisco teve a vista cauterizada, como eu disse, por causa de um problema de visão. E o próprio fogo lhe obedeceu, ele não ardeu em Francisco. Eu vou ler para vocês, muito interessante. Tá, é chamado um cirurgião eremitério, que traz um instrumento de ferro para cauterizar e manda que este seja submetido ao fogo até que se torne em brasa.
E o bem-aventurado Pai, confortando o corpo, já abalado pelo terror, assim fala o fogo. Aspas, meu irmão fogo, o Altíssimo te criou, forte, belo e útil, dotado de beleza de causar inveja às demais criaturas. Sê-me propício nesta hora, sê cortês, porque há muito tempo que te amo no Senhor. Suplico ao grande Senhor que te criou, que modere agora o teu calor, para que eu possa suportar-te enquanto me queima suavemente. Terminada a oração, faz o sinal da cruz sobre o fogo e em seguida permanece intrépido. O ferro incandescente em brasa é tomado nas mãos. Os irmãos fogem vencidos pela compaixão. O santo apresenta-se alegre e disposto ao ferro. O ferro crepitante aprofunda-se na tenra carne e a cauterização estende-se sem interrupção da orelha até o supercílio. As palavras do santo, ele que melhor sabe, testemunham quanta dor aquele fogo lhe causou. Pois tendo voltado os irmãos que haviam fugido, por não querer ver aquela cena, disse-lhes o pai a sorrir: pusilânimes e homens de coração pequeno, por que fugiste? Em verdade eu vos digo que não senti o calor do fogo nem dor alguma na carne. E voltando-se ao médico disse: se a carne não está bem cauterizada, aplica de novo o ferro. O médico, que já tinha experiência de diferentes casos de cauterização, exaltou este milagre divino. Então ele mesmo diz aos irmãos: olha, não senti dor. Ele pediu ao fogo, fez o sinal da cruz e não sentiu. Certo? Então, vamos lá. O falcão, tá? Tinha um falcão que fazia ninho no lugar, que ligou-se a ele com grande pacto de amizade. De noite, com seu canto e ruído, sempre indicava com antecedência a hora em que o santo costumava levantar-se para o seu ofício divino. E isso era muito bom para o santo de Deus, é um despertador natural, né? Falcão. O falcão tinha para com ele, essa grande solicitude que expulsava dele todo o torpor da preguiça. E quando o santo estava mais do que de costume atormentado pela enfermidade, o falcão o poupava e não lhe anunciava as vigílias da madrugada. Que loucura, né? Que lindo. As abelhas também, ficou abandonado um vaso de barro no qual o santo costumava beber, e aí depois encontraram aquele pequeno vaso cheio de abelhas. O fazão, que eu falei já para vocês, foi levando o irmão ao mandado do santo, colocou-o longe numa vinha. E ele voltou imediatamente para a cela do pai. Eles tinham ganhado esse fazão. Mandou novamente que ele fosse colocado mais longe. E ele voltou para a cela do pai. Ele não quis comer separado do santo, Mas assim que foi colocado no chão, perto do santo, o fazão olhou para o seu pai e, tendo abandonado a tristeza, começou a comer com satisfação. Então os animais se apegavam a ele. A cigarra, que eu já disse também. Estendendo-lhe a mão, o bem-aventurado pai, chamou-a benignamente assim, dizendo: minha irmã cigarra, vem a mim. Ela, como se fosse dotada de razão, subiu imediatamente na mão dele. Canta, minha irmã cigarra, e louva com júbilo ao Senhor, teu Criador. Ela, obedecendo sem demora, começou a cantar e não cessou o seu canto, enquanto o homem de Deus, unido seu louvor aos cânticos dela, não lhe ordenasse que voasse de volta ao lugar de costume. Lá ficou como que amarrada por 8 dias consecutivos. E quando o santo descia da cela, tocando-a sempre com a mão, mandava cantar, e ela sempre pronta para obedecer às ordens dele. E disse o santo aos seus companheiros: despeçamos agora a nossa irmã cigarra, que até agora nos alegrou bastante com seu louvor, para que a nossa carne não se vanglorie disso. Sempre preocupação com a vanglória. Tá? Francisco, sobre a caridade, dizia que nada deve ser colocado à frente da salvação das almas. E todas as vezes que o rigor de sua vida era repreendido, ele respondia que havia sido dado a ordem como exemplo para, como a águia, provocar seus filhotes a voarem. Olha isso. Então, ele estava preocupado com o discipulado dos seus seguidores, e sempre voltado à caridade. Se os prelados falarem a língua dos homens e dos anjos, mas não mostrarem os exemplos da caridade, pouco serve para mim. Nada para si. Nada para si. Ele ensinava isso. Bem? Então as autoridades têm que ser caridosas, A santa simplicidade, aquela que, contente com seu Deus, despreza as outras coisas. Esta é aquela simplicidade que se gloria no temor de Deus, que não sabe fazer ou dizer o mal. Esta é a que, examinando a si mesma, não condena ninguém com o seu julgamento, e que, entregando ao melhor o devido exercício do poder, não busca nenhum poder. Essa é a que, não julgando melhores as glórias gregas,
mas prefere fazer a dizer ou ensinar. Então essa simplicidade que se gloria no temor de Deus, que não sabe fazer ou dizer o mal, que não condena ninguém com seu julgamento, que não busca poder, é que prefere fazer a dizer ou ensinar. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer muito ensinar e pouco fazer, tá? Pouco fazer. Então, todos nós voltados também ao ensino devemos nos preocupar com isso. Ele tinha preocupação de perseverar entre os filhos, né, os seguidores dele, o vínculo da unidade entre si, unidade com a igreja. Né? A gente já falou para ele da submissão dele aos prelados, né? Disse uma vez que, olha só, como queria que se desapropriassem grandes clérigos que vinham à ordem. Disse uma vez que um grande clérigo, quando entrasse na ordem, deveria de algum modo renunciar até à ciência, para que, desapropriado de posse, se oferecesse nu aos braços do crucificado. Dizia, a ciência torna muitas pessoas indóceis, não permitindo que algo de rígido delas se curve aos ensinamentos humildes. Então, mais uma vez, o cuidado que aquele que ensina deve ter. Ele lamentava muito quando, esquecida a virtude, se buscava a ciência, principalmente quando cada um não persistia naquela vocação a que fora chamado desde o início. Então, a gente deve persistir na vocação que a gente é chamado desde o início, né? E não achar que isso é pouco da vida, certo? Então, afastar da supérflua preocupação de aprender. Eu tenho que saber muito para eu poder falar. Eu tenho que saber muito para eu poder fazer. Eu tenho que saber muito para eu poder dar uma catequese. Não, né? A gente tem que ter amor, caridade e fazer aquilo que a gente é chamado a fazer por Deus. Se Deus chamar. Dentro do nosso estado de vida. Porque aquilo que fala contra o nosso estado de vida também não provém do Senhor, né? Também não provém do Senhor. Também não é bom. Bom, estamos já caminhando para o final, né? E ele falava o seguinte, que sabei, filhos, que a pobreza é o caminho especial da salvação, né? E se você não pode fazer um voto de pobreza, ajude os pobres, né? Porque esse também é um caminho da salvação. Ele falava da devoção ao corpo do Senhor, né? Do sacramento do corpo do Senhor. Ele comungava muitas vezes e de forma devota. Ele oferecia o sacrifício de seus membros e, ao receber o cordeiro imolado, imolava o espírito. Então, ele recebia a hóstia com grande devoção, entrando em sacrifício ali com Jesus. Ele tinha grande reverência à mão dos sacerdotes, beijavam as mãos, né, que tocavam o verbo da vida. Então, ele tinha reverência a essas mãos que têm esse privilégio de consagrar, né, o corpo e o sangue de Cristo. Bom, a gente já está caminhando para o trânsito, né, do Santo Pai. A gente já viu sobre as enfermidades de Francisco, que foram piorando, né? A velhice também, né, a idade foi avançando. E ele dizia assim, olha, é claro que me alegrar-me-ia, perguntaram assim, peraí. Se todo o volume da Terra e o conjunto do universo, aí ele fez uma comparação, tá? Se todo o conjunto da Terra e o conjunto do universo fossem como incalculavelmente precioso, e se o lugar destes duros sofrimentos que padeces, sendo retirada toda a dor, te fosse dado como prêmio um tesouro de tão grande glória, comparado com o qual o predito ouro fosse um nada, ou até mesmo nem digno de ser mencionado, por acaso não te alegraria, suportando de boa vontade que suporta do momento? Disse o santo, é claro que me alegraria, alegrar-me-ia acima da medida. Disse-lhe o Senhor, então exulta, porque tua enfermidade é garantia de meu reino, e pelo mérito da paciência, espera seguro e certo a herança do mesmo reino. Então é uma visão aqui que ele tem com Jesus, gente, que numa noite, ao atormentar-se mais do que de costume, diversos sofrimentos, devido à gravidade dos sofrimentos diversos, ele começou a compadecer-se de si mesmo, ter pena de si no íntimo do coração. E aí, o que aconteceu?
Rezando a Cristo, ele mantém imóvel o escudo da paciência. Enquanto rezava, obteve finalmente do Senhor a promessa da vida eterna. Com esta comparação, o Senhor diz isso aí. Né? Se tudo, todo o universo, a terra, tudo de precioso, né? E se em lugar destes duros sofrimentos que padece, sendo retirada toda dor, te fosse dado como prêmio um tesouro de tão grande glória, comparado com o qual o predito ouro fosse um nada, ou até mesmo nem digno de ser mencionado, não te alegraria, suportando de boa vontade os portos do momento? E o santo diz que sim. Então, a promessa de Deus: exulta, porque tua enfermidade é garantia de meu reino, e pelo mérito da paciência, espera seguro e certo a herança do mesmo reino. Ele ainda tinha essa cruz para carregar, um homem tão bom, tão dedicado, de tantas cruzes. E eu fico reclamando das minhas, meu Deus do céu. Então, ele se alegrou por essa feliz promessa, né? E não só com paciência, mas amor, ele abraçou os sofrimentos do corpo. E ele compôs os louvores das criaturas, né? Então, vocês conhecem os louvores das criaturas. Põe no Google, tá bem? Os louvores das criaturas. Cântico dele. Bom, ele estava enfermo, ao querer botar fim ao sofrimento. Ele mandou que fosse colocado, deposto nu sobre a terra, como ele veio ao mundo. Tá? Cobriu com a mão esquerda a chaga do lado direito, para que não fosse vista, e disse aos irmãos: eu fiz o que é meu dever, que Cristo vos ensine o que é vosso dever. Bom? Então, estando os irmãos a lamentar amargamente, chorar inconsolavelmente, o Santo Pai mandou-lhe que fosse trazido um pão. Ele o abençoou e o partiu, e deu um pedacinho a cada um para comer, ordenando também que fosse trazido o códice dos evangelhos. Pediu que fosse lido o evangelho de João, a partir daquela passagem que começa antes da festa da Páscoa, em João 13. Recordava-se daquela sacratíssima última ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos. Fez tudo isso em venerando o memorial daquela ceia, demonstrando o afeto de amor que tinha para com os irmãos. Então, olha que devoção ao Santíssimo Corpo do Senhor, a Eucaristia, a presença real de Jesus, o Santíssimo Sacramento. Ele queria celebrar com os irmãos mais uma vez e pela última vez a Santíssima Ceia. Ele disse com hospitalidade, dizia: bem-vinda, irmã morte. Bem-vinda, irmã morte. E disse ao médico: irmão médico, prognostica com coragem que a morte está próxima. Ela para mim será a porta da vida. E disse aos irmãos: quando virdes que cheguei ao fim, como me vistes nu anteontem, assim colocai-me sobre a terra e deixai-me jazer deste modo, já defunto, por tão longo espaço de tempo que alguém poderia percorrer devagar a extensão de 1 milha. Então chegou a hora, e tendo sido realizada para com ele todos os mistérios de Cristo, ele voou de maneira feliz para Deus. Pois é. E aí um irmão vê a alma dele como uma estrela, que tinha essa cidade da lua, a claridade do sol, elevando sobre as grandes águas, né? Tem essa visão. Conduzida por uma nuvenzinha branca, subindo em linha reta ao céu. Tá? As pessoas viram ali o corpo do bem-aventurado Pai condecorado, né? Com os estigmas de Cristo, que ele escondia. Então, na morte dele, muitas pessoas descobriram os estigmas, inclusive pessoas do povo, né? E viram tamanha santidade daquele homem, que não quis se vangloriar nisso. Bom, no ano de 1226, no dia 4 de outubro, tendo completado 20 anos desde que aderiu perfeitamente a Cristo, seguindo a vida e as pegadas dos apóstolos, Francisco, homem apostólico desprendido dos grilhões da vida mortal, migrou de maneira feliz a Cristo, 20 anos depois da sua conversão. E sepultado na cidade de Assis, começou a brilhar por toda parte com tão admiráveis e vários milagres. Então as pessoas reconheceram que ali havia um santo, a ponto que 2 anos depois apenas ele foi canonizado. Fez muitos milagres em vida. O próprio defunto ali, né, quando visitado por pessoas doentes, pela virtude que havia naquele corpo, eram curadas, né, eram libertas também de espíritos imundos,
Temos vários relatos nesse livro, que depois você pode ler o livro e ver pormenores. Então, essas relíquias de Francisco, né, ali presentes, elas, Deus operava milagres por meio da presença dele ali. Quando ele ainda estava vivo, além das orações, né, os milagres que ele fez pela oração, pela imposição de mãos, quando ele não estava presente, por exemplo, num dado momento, pegaram a corda da sela do cavalo dele, colocaram numa água e deram para as pessoas da cidade beber, e as pessoas ficaram curadas da doença que estava acontecendo ali, né, das doenças que estavam sendo acometidas. Então a gente vê que realmente foi uma vida muito frutuosa. Eu termino recomendando, né, a leitura completa do livro. Como eu disse, a gente fez uma análise de forma mais assim, pormenorizada da segunda vida de São Francisco, tá? Que foi escrita por Celano para edificar os padres sobre a espiritualidade dele. E nessa primeira parte a gente tem os mesmos fatos, só que narradas de forma diferente, também que está lido, né? Que foi para a canonização dele. Então ela é um pouco mais objetiva, né, em fatos, mas igualmente frutífera, igualmente forte, igualmente poderosa e abençoadora e edificante. Eu espero que esse vídeo, que essa leitura conjunta tenha edificado a sua vida. Eu espero que, assim como São Francisco, dentro do nosso estado de vida, nós nos abandonemos à providência divina e permitamos que o Senhor nos santifique e nos prepare para a vida eterna. Nós encerramos esse vídeo com a oração de São Francisco de Assis. Se você puder e quiser, me acompanhe. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nós estivemos reunidos e seguiremos a nossa vida sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor abençoe a sua vida, também a minha. Tchau, fique com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante.